Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Bruno, legislação. O tema dessa semana, a nossa aula foi fiscalizadores externos do trabalho. Conceito de fiscalizadores externos do trabalho. São órgãos e instituições em geral do poder público que atuam para garantir que as empresas cumpram a legislação trabalhista e de segurança e saúde do trabalho. Era para as empresas fazerem isso de forma automática, mas precisamos de uma garantia maior. Não que as empresas não façam, pelo contrário, vivemos na realidade muitas empresas, e não é foco do empresário ter problema na área trabalhista, mas precisamos que essa garantia seja plena. E para isso, temos tanto os fiscalizadores internos como os fiscalizadores externos, que são motivo dessa aula. Eles são externos, porque não fazem parte da estrutura interna da empresa. Porque nós temos fiscalizadores internos, nós vamos ver o caso da CIPA e do SESMUD, e temos os fiscalizadores externos, que são os órgãos que, em regra, são órgãos governamentais. São externos porque eles não têm esse vínculo direto com a empresa. Quem são essas pessoas? Ministério do Trabalho e do Emprego, MTE, o principal órgão fiscalizador, por meio dos auditores fiscais do trabalho, AFTs, né, que chamamos, realiza inspeções nas empresas para verificar o cumprimento de todas as leis, especialmente das normas regulamentadoras, as NRs. Os auditores podem aplicar multas, podem embargar obras e interditar máquinas ou estabelecimentos que apresentem risco grave e iminente aos trabalhadores. Então, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele exerce essa fiscalização através dos seus auditores, os AFTs, e aí eles vão fazer a fiscalização, como via de regra, vão utilizar como base as NRs, normas regulamentadoras, que agora no terceiro semestre, espero que vocês já tenham domínio pelo menos das principais normas. E estas normas são alvos dos auditores do trabalho, tá ok? Próximo que nós vamos falar, Ministério Público do Trabalho, tá? O tal do MPT. É o ramo do Ministério Público que atua na defesa dos direitos sociais individuais indisponíveis dos trabalhadores. Veja só, indisponíveis, se eu não me engano, no primeiro semestre nós falamos dos princípios do direito do trabalho, e um dos princípios é a indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Ou seja, a indisponibilidade é não ter o direito de abrir mão de alguma coisa que é seu direito. Ou seja, você trabalha em uma empresa que o local que você trabalha é o local que oferece risco à sua vida. Então, por isso você recebe o adicional de risco, né? O adicional de periculosidade. Mesmo que você ache, pense, imagine que não existe aquele risco, você então decida não receber esse adicional. Você, como trabalhador, não tem esse direito. Porque o trabalhador, ele, por obediência ao princípio da indisponibilidade dos direitos, não pode abrir mão de direitos já conquistados pela categoria. Então, está dizendo exatamente isso, que o Ministério Público do Trabalho, ele atua na defesa desses direitos individuais indisponíveis, sociais indisponíveis. O Ministério Público não fiscaliza diretamente as empresas, mas recebe denúncias, instaura inquéritos civis públicos e pode ajuizar ações para proteger a coletividade de trabalhadores. Então, o Ministério Público ele tem essa função jurisdicional também. Terceiro que nós vamos falar sobre hoje, nós falamos nas aulas, Poder Judiciário ou Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma justiça autônoma, ou seja, ela não tem aquele vínculo direto com a Justiça Comum ou a Justiça Federal, uma justiça autônoma. Portanto, os juízes, os magistrados do trabalho, os juízes do trabalho, eles não podem julgar outras causas. Por exemplo, o juiz do trabalho, ele não pode julgar uma causa criminal, porque é uma justiça autônoma. Sendo a justiça do trabalho, ela atua para resolver conflitos entre empregados e empregadores. Embora não realize a fiscalização direta, ela é acionada quando as partes não chegam em um acordo ou quando há uma violação de direitos.
e é por meio dela que os trabalhadores podem buscar a reparação dos seus direitos. Então, o trabalhador se sentiu em prejuízo, prejudicado. Ele vai recorrer à Justiça do Trabalho através de um advogado para poder ter o seu direito amparado, ou seja, para poder ter acesso ao seu direito que de repente a empresa acredita também que esse trabalhador não teria esse direito. Então nós temos o Ministério do Trabalho e do Emprego através dos seus auditores, temos o Ministério Público também fazendo esse controle social e individual dos bens, dos direitos indisponíveis, temos o Poder Judiciário. Deixamos também cinco afirmativas de verdadeiro ou falso e 5 questões que caíram em concurso. As 5 alternativas de verdadeiro ou falso nós resolvemos em sala, também as 5 de concurso público. Mas para quem não compareceu à aula, vamos repeti-las aqui. A questão número 1, a alternativa número 1 fala assim, ó, o Ministério do Trabalho, Emprego, MTE, realiza fiscalizações nas empresas por meio de auditores fiscais, verdadeiro ou falso? 100% verdadeiro. É o Ministério do Trabalho e do Emprego, através dos auditores fiscais que realizam essas fiscalizações. Questão 1, verdadeiro. 2, o Ministério Público do Trabalho, MPT, é responsável por fiscalizar diretamente as empresas e aplicar multas? Não. Quem fiscaliza diretamente e aplica multas é o Ministério do Trabalho e Emprego através dos seus auditores. 2, falso. 3, o Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, atua para resolver conflito entre empregados e empregadores? 100% correto. Check. Ou seja, verdadeiro. 3, verdadeiro. 4. Os auditores fiscais do trabalho podem interditar máquinas que ofereçam risco grave e iminente aos trabalhadores? Ok. Os auditores fiscais do trabalho, eles têm esse direito também, essa obrigação. Se o risco for um risco grave e iminente, ou seja, risco atual, ele automaticamente ele tem como obrigação em fazer aquela interdição daquele equipamento, quiçá daquela rede ou daquele local de trabalho inteiro, se o local também oferecer risco, ok? 4, verdadeiro. 5, o Ministério Público do Trabalho ajuiza ações apenas em casos de denúncias individuais, verdadeiro ou falso? Falso. Não só em denúncias individuais, coletivas também, tá? Coletivas, sociais e coletivas, tá? Ok? Então essa está falso. Temos também 5 questões que caem no concurso público. Nós vimos em sala de aula. A primeira, eu vou passar o gabarito. A primeira é a C, a segunda B, terceira B, quarta B e quinta C. Primeira C, segunda, terceira e quarta B de bola e a quinta C. Está na apostila. Dúvidas, entre em contato que terei o prazer de responder na medida do possível. Vamos tentar manter esse canal aqui dos vídeos para as pessoas que faltaram poder ter acesso também e não ficar em prejuízo. Se você teve algum atestado durante a aula, não esqueça de entregar esse atestado na secretaria, porque mesmo que você consiga visualizar essa aula, esse resumo, ele não supre a sua ausência em sala de aula, na aula presencial. Então, tem algum atestado, tem alguma justificativa, apresente sua justificativa para não ter prejuízo na sua formação, na sua contagem de presença. O curso ele precisa de presenças, tá? Então, os vídeos serão lançados, mas vocês precisam também comparecer às aulas presenciais. Até mais, espero que essa aula tenha surgido um efeito positivo e algumas dúvidas que possam ocorrer, estarei na escola para ajudá-los nesse momento. Até mais.